A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma excelente tarde de segunda-feira a todos os meus irmãos que vai estar vendo esse vídeo. Graças a Deus estamos aqui em mais um dia de propósito, né? Tarde de segunda-feira com Deus, primiciando ao Senhor no início da semana, né? Nós estamos aqui nessa segunda-feira entregando a nossa semana ao Senhor, primiciando a Ele o nosso primeiro dia, né? Nós estamos reconhecendo que sem a presença de Deus nós não poderemos seguir em frente, né? Nós somos totalmente dependentes da presença de Deus, né? Como de costume, toda segunda eu faço a gravação do vídeo dentro da palavra do Senhor. Foi um propósito que Deus colocou no meu coração. Hoje o cenário da gravação do vídeo está um pouco diferente, porque nós estamos em viagem, mas mesmo assim eu fui tocada pelo Espírito Santo a não deixar de cumprir esse propósito, né? A cumprir fielmente o que Deus colocou no meu coração, de compartilhar toda tarde de segunda-feira, né, uma meditação dentro da palavra do Senhor. Como de costume, o assunto do vídeo de hoje é como guardar o nosso coração e a importância de guardarmos o nosso coração. Nós vamos estar lendo lá no livro de Salmos, no capítulo 37, nós vamos fazer menção da palavra do Senhor, do versículo 1 até o versículo 5. Mas eu quero te convidar a orar comigo antes de nós fazermos a leitura da palavra do Senhor e tirarmos de dentro da palavra do Senhor alguns conselhos acerca desse assunto, acerca de guardar o nosso coração. Eu te convido a fechar os seus olhos e orar comigo, agradecer a Deus por esse início de semana, agradecer a Deus por mais essa semana que Ele tem nos permitido viver, tem soprado sobre nós o fôlego de vida, né? Porque a vida é uma dádiva de Deus, é um presente que o Senhor nos concede. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te entregar, Senhor, as nossas vidas nessa tarde, mais uma segunda-feira de propósito diante da Tua presença. Quero te pedir perdão, Senhor, das minhas falhas, das falhas dos meus irmãos que vai estar vendo esse vídeo. Eu quero aqui, diante dessa oração, reconhecer que o Senhor é o nosso Deus e o nosso Senhor, o nosso Salvador. Eu quero também reconhecer a nossa dependência no Senhor, Papai, porque nós somos totalmente dependentes da Tua presença, Pai. E sem a Tua presença, nada nós podemos fazer. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor fale conosco através dessa meditação, que o Senhor abra o nosso entendimento, porque quando eu medito na Tua palavra, eu também aprendo, Pai. Por isso que nessa tarde nós sejamos agraciados pelo privilégio de ter esse rico alimento que é a Tua palavra. Que essa palavra vai de encontro, Pai, aonde for necessário, Pai. Em nome de Jesus, Papai, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, aleluias. Vamos lá, estamos no caminho, é assim mesmo, né? Nós estamos aqui pegando estrada para Tocantins, mas eu estou com a minha Bíblia aqui na mão e eu vou ler para os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Verso 3. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Verso 4 e o principal, que foi nesse versículo que o Senhor falou comigo acerca do vídeo de hoje. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Às vezes, meus irmãos, quando a gente lê aqui o versículo 4, o principal, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, muitas das vezes a gente pode interpretar esse texto de forma errada. Às vezes a gente pode pensar que por cumprir um ritual religioso, o Senhor vai conceder a nós tudo aquilo que nós temos vontade. E não é dessa forma que a gente tem o discernimento desse versículo dentro da palavra do Senhor. E o que seria esse agradar do Senhor? E Ele satisfará os desejos do nosso coração. O que seria esse agradar do Senhor? É manter um relacionamento de intimidade com Deus, né? E relacionamento é uma via de mão dupla, né? Nós temos que reconhecer o que Jesus já fez por nós naquela cruz do Calvário. Jesus, Deus, não precisa fazer mais nada por nós, né? Ele já fez tudo quando Ele entregou o seu Filho naquela cruz do Calvário. Ele padeceu por nós, né? Sofreu por nós, ressuscitou no terceiro dia. Então se cumpriu a missão do Senhor. E muitas das vezes a gente está sempre cobrando algo ou sempre esperando algo de Deus, mas Ele já fez por nós. Ele continua a fazer porque a sua misericórdia e a sua bondade não tem fim. Aí às vezes quando a gente lê isso aqui, muitas pessoas às vezes
desse versículo um ensino de barganha com Deus, né? De cumprir um ritual religioso. Eu vou à igreja, eu faço orações, eu jejum, eu cumpro todo um protocolo religioso, mas não é sobre isso que eu quero falar. Agradar o Senhor para que o nosso coração seja satisfeito, os nossos desejos, é desejar a presença de Deus em primeiro lugar na nossa vida. É reconhecer quem Deus é na nossa vida. É reconhecer e colocar o Senhor como principal na nossa vida. Porque não tem como, irmãos, eu estava aqui meditando, o ser humano, ele é insatisfeito. Se o ser humano, ele tem um sonho de comprar, vou dar um exemplo para os irmãos. Eu tenho um sonho, eu ando a pé, eu quero uma bicicleta. Aí ele almeja um sonho, não, eu quero uma bicicleta para eu poder andar. Ele consegue aquela bicicleta. Aí ele consegue aquela bicicleta, aí ele não quer mais aquela bicicleta, ele quer uma moto. Aí ele consegue a moto para ele poder andar. Mas aí ele não quer mais aquela moto, ele quer um carro. E assim sucessivamente, aí depois ele não quer mais aquele carro, ele quer trocar um outro carro. E assim sucessivamente, sempre aumentando. Então o ser humano, na normalidade, dificilmente ele está satisfeito. E a única coisa que preenche o vazio que o ser humano tem dentro do coração é a presença de Deus. Nada mais preenche. Às vezes a gente procura preencher essa insatisfação desse vazio que o ser humano sente em outras coisas. Às vezes em vícios, em bebedices, em pornografias, né, em drogas, em qualquer tipo de vício, em qualquer tipo de prática. O ser humano busca preencher essa insatisfação e esse vazio. Às vezes busca por bens materiais, às vezes busca por adquirir muitas posses, mas nada do que nós podemos trabalhar para alcançar aqui nessa terra, né, que a nossa vida aqui é muito passageira, nada do que nós podemos alcançar aqui vai suprir esse vazio que nós sentimos, porque o vazio que o ser humano pode sentir é do tamanho da presença de Deus. Então só a presença de Deus pode trazer essa satisfação ao coração humano. Eu estava meditando na palavra do Senhor e eu lembrei que em Provérbios fala sobre a importância de guardar o coração, porque é do coração que procede todas as saídas da vida. Como assim, pastora, guardar o nosso coração? É estar sempre em vigilância, né? Eu estava lendo esses dias sobre a visão que o profeta Isaías teve de ver o Senhor num sublime trono, e lá os anjos entoavam cânticos ao Senhor dizendo: Santo, Santo, Santo és o Senhor. E depois que o véu foi rasgado de alto a baixo, hoje nós somos templo e morada da presença de Deus. Então nós temos que viver uma vida de santidade. Então quando fala guarda o teu coração, que é de onde procede todas as saídas da vida, é sobre isso que a palavra do Senhor nos fala. É sobre nos mantermos vigilantes, é sobre aprendermos a ser seletivos. Nem tudo que vem até nós é o Senhor quem está enviando. Nem toda porta aberta é Deus quem apresentou essa porta para você. Então o Senhor está nos convidando a vigiar e guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração de tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Guardar o nosso coração de tudo aquilo que nos faz mal. Se a gente for meditar aqui, quando eu comecei a ler os Salmos, no versículo 37, fala pra gente não olhar, não ter inveja daqueles que praticam a iniquidade, porque eles se desfinharão como a relva e murcharão como a erva verde, né? Pra gente não ter inveja, pra gente não afadigar o nosso coração por causa das conquistas que essas pessoas que andam em iniquidade recebe aqui nessa terra, né? Às vezes eles tomam posse de alguma conquista e muitas vezes a gente inveja aquilo, e o Senhor está nos aconselhando, não inveja aquele que pratica a iniquidade, anda nos caminhos da verdade, sejam seletivos, façam aquilo que agrada ao Senhor, faça aquilo que alega a presença do Espírito Santo dentro de nós. O Senhor está pedindo para a gente aprender a guardar o nosso coração, porque é do coração que procede todas as saídas da vida, e nós devemos cuidar do nosso coração, do nosso corpo, que é templo e morada da presença de Deus, né? A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e é sempre melhor e maior do que a nossa.
Nem sempre o Senhor vai dar para nós tudo aquilo que nós pedimos, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Às vezes tem coisas que nós estamos pedindo para o Senhor, Ele não vai nos conceder, porque aquilo pode nos tirar do foco da presença de Deus. E quando fala também, agrada do Senhor, e Ele satisfará o desejo do nosso coração, tem que estar de acordo com o propósito que Deus tem para nós. Às vezes eu estou desejando algo que eu acho que vai me satisfazer, mas não está de acordo com o propósito de Deus para nós. Aí o Senhor não vai nos conceder aquilo, né? E a palavra do Senhor também nos diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas na nossa vida. Aquilo que for necessário para a gente poder viver, o Senhor vai nos suprir, o Senhor vai nos dar provisão, porque Ele tem promessa de provisão, Ele tem promessa de suprimento, Ele tem promessas para nós em todas as áreas da nossa vida. Nós podemos viver de forma abundante, mas eu quero frisar bem, nem sempre, meus irmãos, aquilo que nós queremos, que nós pedimos a Deus em oração, Ele vai nos conceder. Às vezes, se Ele ainda não concedeu, é porque às vezes não é o tempo ainda. Você ainda não está pronto para isso. Ou também pode ser que se Ele não concedeu, Ele tem algo melhor para você. Ou se Ele lhe conceder aquilo, pode tirar você do propósito de Deus. Então, nessa tarde, eu quero te convidar a entender o que é essa verdadeira satisfação na vida do homem. A verdadeira satisfação, aquele sentimento de estar satisfeito com algo, vem da presença de Deus, porque se nós não tivermos a presença de Deus na nossa vida, nós seremos seres humanos insatisfeitos com tudo, seres humanos ingratos, seres humanos que não reconhecem muitas vezes aquilo que o Senhor já fez. Às vezes, por anseiarmos tantas coisas, nós queremos tantas coisas, que nós esquecemos de agradecer por tudo aquilo que o Senhor já nos deu, por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, e o Senhor já fez muito. Tudo que o Senhor fez por nós não podemos pagar. Não tem como nós pagarmos, meus irmãos. Então que nós venhamos ser satisfeitos de termos a presença de Deus. Que essa satisfação, essa alegria da presença do Espírito Santo, essa alegria da certeza da salvação esteja com cada um de nós. Então o vídeo hoje é para nós refletirmos sobre guardarmos o nosso coração. Quando fala guardarmos o nosso coração, também nós podemos colocar em prática fugir do pecado, fugir da aparência do mal, fugir de tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. É sermos seletivos nos nossos relacionamentos, em quem se aproxima de nós, nas pessoas que faz parte do nosso convívio, né? Ser seletivo, é observar melhor as coisas que vêm até nós, porque nós somos morada do Espírito Santo. E para o Espírito Santo morar nessa casinha que somos nós, templo e morada dele, esse templo tem que estar limpo. Não quer dizer que nós somos santos, irmãos, porque a palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele era um homem conforme o coração de Deus. Pensa, um homem conforme o coração de Deus. Ele não era perfeito. Davi teve muitas falhas, muitos erros, muitos pecados, mas ele se arrependia verdadeiramente, ele andava com Deus, ele reconhecia a presença de Deus, tanto que quando ele foi confrontado pelo profeta acerca do seu pecado, ele clamou a Deus para que a presença de Deus não fosse retirada dele. Então, se nós errarmos, o que é que nós vamos fazer? Reconhecer onde nós erramos, né? Pedir perdão para Deus, nos arrepender verdadeiramente daquele erro e não voltar a cometer mais o mesmo erro. Aí o Senhor vem com a tua presença e nos purifica, nos limpa, porque Ele habita em nós e nós temos que desejar alegrar a presença do Espírito Santo, porque a palavra do Senhor também nos diz para nós não apagar o Espírito Santo. O que é isso, pastor? Apagar o Espírito Santo é pegar uma água e jogar nele? Não, ele é um ser espiritual. Ele é uma pessoa espiritual que habita em nós. Não é sobre isso que eu estou falando. Quando eu falo não apagar o Espírito Santo, é permitir que a vontade dele sobressaia sobre a nossa. É não apagar aquilo que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida e através de nós, começando do nosso interior. Guardar o nosso coração é guardar o nosso pensamento, é guardar a nossa mente, porque nós sabemos que nós vemos algo, nós ouvimos algo, né? Vemos pela visão, ouvimos pela audição, muitas coisas externas vêm até nós, nós temos contato com aquilo gera em nós um pensamento, é maquinado na nossa mente esse pensamento, desce para o nosso coração, depois que desce para o nosso coração, gera-se a ação.
Então nós devemos ter cuidado aonde nós estamos indo, o que nós estamos vendo, quem nós deixamos aproximar de nós. Nós temos que ter cuidado com os nossos costumes, com as nossas ações, com os nossos hábitos, e estar sempre perguntando se o que nós estamos fazendo tem agradado a Deus. Então, quando eu falo guardar o coração, guardar o nosso coração é acerca disso. É acerca de nos alimentarmos da verdade da palavra do Senhor e nos alimentarmos daquilo que nos mantém na presença de Deus. E quando eu falo sobre satisfazer o desejo do nosso coração, é que nós venhamos entender que não tem como nós nos tornarmos seres humanos satisfeitos, filhos satisfeitos, sem nós nos deixarmos ser preenchidos pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Mais uma palavra, mais um conselho que o Senhor deixa para nós nesse dia de propósito. Antes de eu encerrar o vídeo, como de costume, eu quero te convidar a orar comigo. Eu quero te convidar a fechar seus olhos, reconhecer, a soberania de Deus, reconhecer o quanto Ele já fez por nós e clamar ao Senhor para que Ele venha gerar em nós, dentro de nós, um sentimento de alegria, um sentimento de gratidão por tudo que Ele já fez conosco e o que Ele vai continuar fazendo por causa da Tua bondade. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos te louvar nessa tarde. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por ter entregado o seu único filho por amor de nós e ele ter sofrido naquela cruz do Calvário e ele não ter desistido da tua cruz, que era a missão dele. E isso foi imputado como justiça, Pai. Obrigado, Senhor, que nós venhamos reconhecer nessa tarde de segunda-feira, nesse dia de propósito com o Senhor, de buscar um direcionamento na tua palavra, que nós venhamos reconhecer que sem a tua presença nós não seremos satisfeitos com nada, porque a tendência o ser humano não se satisfazer com as coisas que possui ou com as coisas que almeja ter que ainda não tem, mas que nós venhamos nessa tarde reconhecer que nós já temos o de maior, nós já temos o melhor presente que o Senhor poderia nos dar, que é a vida eterna, que é a salvação, que é o teu Espírito Santo habitando dentro de nós. Senhor, nos ensina a termos um coração gratos, nos ensina a reconhecer que o Senhor é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Nos ensina, Deus, a sentir essa alegria da tua presença, essa alegria que nos invade mesmo quando nós estamos passando por dificuldade, essa alegria e essa paz mesmo que ainda não temos aquilo que almejamos, aquilo que te pedimos, que nós venhamos entender que é porque não é o tempo, ou então que é porque o Senhor tem o melhor para nós, que nós ainda não conseguimos ver, que nós ainda não visualizamos. Pai, nos ensina a confiar em Ti, nos ensina a entregar a nossa vida diante de Ti, nos ensina a reconhecer que nós somos dependentes do Senhor. Senhor, guarda as nossas vidas, guarda a minha família, guarda a vida de cada irmão que vai ver esse vídeo, guarda a família de cada irmão que vai estar vendo esse vídeo, nos dê livramento, Senhor, no percurso, nos dê livramento, Senhor, aonde cada um de nós tiver que ir para cumprir algum propósito, que a sua presença seja conosco. Em nome de Jesus, nós queremos encerrar esse propósito, encerrar esse vídeo glorificando o nome do Senhor, reconhecendo que o Senhor é o nosso Salvador e Senhor, engrandecendo o teu santo nome, porque somente o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela esperança que vem da tua presença. Obrigado, Jesus, e continua nos guiando, Pai, porque o Senhor é a nossa bússola, o Senhor é o nosso caminho da verdade. Continua nos conduzindo através do teu Espírito Santo e não permita que a gente vá em nenhum lugar, meu Pai, onde a sua presença não esteja conosco. Em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus. Eu pude sentir aqui a presença forte do Espírito Santo, Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima segunda-feira de propósito. Eu espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração e que o Senhor possa fazer essa palavra chegar aonde for necessário, conforme a vontade e o querer dele, em nome de Jesus. Tchau, tchau.